Nesse vídeo abordaremos alguns recursos do módulo de notas fiscais de serviço. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o cadastro dos serviços, que é acessado aqui na tela de cadastro de produto. Então a gente vai ter, dentro de um cadastro de um produto, a gente vai ter um código e uma descrição, e aqui no grupo é onde a gente vai separar se o produto é um produto de venda, um item, ou se é um serviço. Então, normalmente a gente tem um código só para serviços, aqui no cadastro dos grupos, e os demais campos são normais do próprio cadastro do produto. Então, aqui na guia de faturamento, geralmente é usado 8 zeros na classificação fiscal, e na guia de serviços a gente tem os dados principais do serviço, que é o código adequado do produto conforme a lei complementar 116/2003, o código municipal, que identifica o prestador de serviço na prefeitura. Esse código aqui ele é o código da empresa que está emitindo a nota fiscal. Aqui a gente tem um percentual de ISS padrão, que é imposto sobre serviços de qualquer natureza, e o código CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas adequado para o serviço que está sendo prestado, cadastrado no PC 0251. Há também uma outra guia chamada Percentual de ISS Personalizado, que a gente pode incluir alguma cidade específica que a gente vai prestar o serviço, e lá naquela cidade a gente tem um ISS diferente do padrão do produto. Agora vamos falar sobre mais uma aplicação do módulo de notas fiscais de serviço, especificamente configurações de CFOP para serviço. Então, a gente vai entrar em controles fiscais hoje, no Código Fiscal de Operação, e vamos olhar algumas regras específicas para um cadastro de um Código Fiscal de Operação para serviço. Então, aqui a gente tem um exemplo de um Código Fiscal de Operação, onde ele tem as configurações padrões iguais a qualquer outra natureza. Aqui na guia movimentação a gente troca o modelo para serviços ao invés de produtos, que ele vai ser um CFOP para serviço. Os demais campos não têm relevância com relação a serviços e produtos. E aqui na guia serviços, aí sim, a gente tem algumas configurações específicas para serviços, principalmente aqui na retenção de tributos, onde a gente vai ter a opção de calcular INSS, imposto de renda, CSLL, se vai calcular a previdência social. Aqui a gente tem os percentuais de PIS, COFINS, INSS, imposto de renda, CSLL e previdência social. Depois a gente tem um valor mínimo para calcular imposto de renda e um valor mínimo para calcular PIS, COFINS e CSLL. Aqui na parte do ISS-QN a gente tem o tipo de operação que vai ser tributado, também a gente vai ter que saber na hora de configurar o CFOP, qual é o tipo. E a cobrança, como é que vai ser o código da situação tributária do ISS, a cobrança do ISS. Essas informações elas vêm da própria contabilidade e a gente parametriza aqui no cadastro do CFOP. Agora vamos falar sobre mais uma aplicação do módulo de notas fiscais de serviço, que é o cadastro da série da nota fiscal. A gente vai acessar aqui em notas fiscais eletrônicas, configurações, série de nota fiscal. Especificamente, a gente vai falar sobre séries vinculadas a serviços. Então, funções específicas para nota de serviço dentro do grid. Aqui a gente tem uma série 99, com a sua série do XML. Aqui ela é nota fiscal eletrônica. O modelo dela vai ser 99. Aqui um documento específico para serviço. Aqui no tipo de venda, somente serviços. Eu poderia ter uma nota fiscal de produtos e serviços, que eu poderia vincular na série da nota. Mas hoje em dia, geralmente, ou é só produto ou é só serviço. Daí a gente tem separado aqui também. Aqui no ambiente eu tenho homologação, que é um ambiente de teste. E aqui na guia nota fiscal de serviço, que é a guia principal aqui da questão do vídeo, é onde eu consigo habilitar se o sistema vai utilizar o RPS sim ou não.
Aqui eu consigo vincular a série da RPS, o último lote é RPS, o último é RPS, para ele seguir uma sequência. Se eu utilizo o serviço mestre, sim ou não. Caso sim, ele vai me liberar a seleção do serviço mestre. Se não, pode deixar não aqui. Aqui tem uma opção também de alterar o número, sim ou não. E incluir a inscrição estadual no XML, sim ou não. Essas configurações específicas para nota de serviço. Agora, vamos falar sobre mais uma ferramenta do módulo Notas Fiscais de Serviço, que é o emissor de notas fiscais de serviço. Então, a gente vai entrar em notas fiscais eletrônicas, documentos fiscais eletrônicos, nota fiscal de serviço, nota fiscal de serviço. Aqui eu tenho uma nota fiscal já emitida como modelo, para a gente tomar ela como base. Então, ele cria um número de nota, a data de emissão, a data de emissão, a hora de emissão. Se eu tiver ordens de serviço ou pedidos para vincular, eu só seleciono aqui através da lupa. Eu já consigo enxergar os dados do pedido, ordem de serviço. Aqui eu tenho o tomador, que é o cliente, o vendedor, o CFOP, percentual de comissão. Aqui eu consigo enxergar o CPF ou o CNPJ e a UF do cliente. Aqui na guia condições eu tenho a condição de pagamento, o banco, o tipo de cobrança, a transportadora, caso tivesse, o preposto, caso tivesse, mas aqui são campos ocultos, o tipo de frete, depois eu gravo aqui, percentual de comissão, caso tivesse. Aqui na guia de valores eu tenho os impostos e aqui na direita ainda eu tenho os valores gerais de desconto, serviço e total. Aqui na guia de recebimentos eu tenho o título que foi gerado, título a receber, com os seus dados, número, série, vencimento, valor em aberto, valor pago, situação. Aqui nas informações adicionais eu posso incluir observações. Aqui na guia de pedidos eu posso incluir mais ordens de serviço ou pedidos adicionais daquele mesmo cliente principal, vai ficar vinculado. Então, ou seja, eu posso incluir uma ordem de serviço ou pedido, e aqui eu posso incluir mais ordens de serviço ou pedidos para ir adicionando os itens aqui na minha nota de serviço. Também consigo incluir pedidos em lote, de acordo com a busca. Basta informar a emissão inicial e final, buscar os pedidos. Aqui eles vão aparecer em remessa para mim conseguir faturar eles de uma maneira geral. Aqui na guia de registros eu tenho o último retorno que veio da nota fiscal de serviço, o retorno da prefeitura. Aqui eu tenho como ajustar o número do RPS manualmente. Também consigo marcar ela como autorizada manualmente. Consigo ver a situação e a chave dela, caso fosse necessário consultar essas informações. Aqui eu tenho os usuários e as datas de criação e alteração da nota fiscal. Se tivesse cancelado, teria o usuário que cancelou. Aqui na guia outras informações eu tenho os dados do envio, como o número do lote, número do RPS, o arquivo XML, o número dela na prefeitura. Aqui os dados de cancelamento, como protocolo, data e hora e motivo. Depois aqui eu tenho um campo para os dados da obra, para quem trabalha com código de obra e código ART, que é o código de anotação de responsabilidade técnica. E aqui embaixo, depois, na guia de itens de serviço, eu incluo os serviços com o seu código, já cadastrado no sistema, descrição do serviço, se eu vou reter ou não o ISS, unidade de medida, quantidade, valor total, e o local onde vai ser tributado a nota fiscal, o local de tributação. Depois aqui eu calculo a nota fiscal, e aqui eu tenho a opção de transmitir a nota fiscal, enviando ela para a prefeitura. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do módulo de notas fiscais eletrônicas, chamado Serviços Contratados do Cliente. A gente vai entrar aqui em Notas Fiscais Eletrônicas, Documentos Fiscais Eletrônicos, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, Serviços Contratados do Cliente. Então a gente vai ter que sempre colocar um cliente já cadastrado no nosso sistema. Por exemplo, eu vou colocar Ana Clara Silva. E aqui a gente tem o espaço para colocar o serviço recorrente desse cliente.
ou seja, eu vou colocar o código do serviço, selecionando ele através aqui da busca, a quantidade, o valor que vai ser cobrado todo mês, a data limite, ou seja, a data que eu vou parar de cobrar esse serviço de maneira recorrente, a observação data limite, o porquê que vai terminar de cobrar esse serviço, até para outras pessoas poderem consultar e a gente ter um histórico. A data início, quando que eu vou começar a fazer essas cobranças. E esse campo fatura separado eu marco quando eu quero identificar se o serviço deverá ser incluso em uma única fatura, separada dos demais serviços. Então a gente vai apresentar também agora para vocês algumas opções aqui do canto esquerdo inferior da tela. A gente tem a opção de duplicar, ou seja, quando a gente quer duplicar o serviço para um outro cliente já cadastrado, por exemplo, eu tenho esses serviços cadastrados na Ana, eu quero duplicar para o João. Então ele já duplica para o João também, duplica o mesmo serviço. Aqui no botão aumento de valores, eu posso usar ele de uma maneira em remessa, ou seja, mais de um por vez, ou apenas um por vez, aplicar um percentual de aumento de valores. Por exemplo, eu quero aplicar 10% de aumento nesses 18,02 de valor que eu vou cobrar, ele vai aplicar um aumento nesse valor aí que eu tinha cadastrado. Tá? Eu posso usar isso sempre que eu quero usar um aumento de valores, principalmente em massa, ou senão eu poderia alterar por aqui. Mas quando eu quero aumentar em massa, esse recurso é muito interessante. E eu tenho o botão aqui de remover serviços em lote também, onde eu posso selecionar o cliente inicial e final, vai buscar os serviços contratados de cada cliente, vencidos, de clientes inativos ou ambos. Aí basta buscar, vai listar aqui os serviços e depois basta eu excluir eles marcando aqui no check se eu quisesse excluir os serviços do cliente em lote. E depois, por último, a gente tem a opção aqui de gerar nota fiscal de serviço eletrônica dentro desse cliente aqui que a gente selecionou, colocando a série da nota fiscal de serviço, o cliente inicial e final, vou botar só a Ana Clara, se eu quisesse mais de um, eu poderia colocar mais de um cliente aqui no final, por exemplo, se eu deixasse o 14, ele iria pegar todos os clientes que têm essa seleção aqui e gerar as notas fiscais. Aqui eu deixo o CFOP padrão, que é prestação de serviço, o banco que eu vou cobrar, aqui eu vou colocar o banco carteira, por exemplo. Aqui eu tenho algumas opções também para marcar como avisar sobre clientes que possuem serviços, mas que a nota fiscal de serviço não tenha sido gerada. A gente tem a opção de unificar os itens em um único serviço e incluir a descrição como informação adicional. E a gente tem a opção de considerar apenas itens da fatura separada para emissão das notas fiscais de serviço eletrônicas. Se não, eu posso gerar as notas. Aí ele vai me dizer o número da nota gerada. Então eu posso entrar aqui no módulo de notas fiscais de serviços e ver que a nota fiscal já está gerada para mim poder emitir ela. Agora vamos falar de mais uma ferramenta do módulo de notas fiscais eletrônicas, chamada Notas Fiscais de Serviço em Lote. Então a gente vai entrar aqui em Notas Fiscais Eletrônicas, Documentos Fiscais Eletrônicos, Notas Fiscais de Serviço, Notas Fiscais de Serviço em Lote. Então a gente vai ter algumas seleções aqui, como por exemplo, data inicial e final, que é a data de emissão da nota fiscal. Então a gente pode filtrar esse campo aqui para mostrar as notas fiscais que eu quero gerar. Aqui na opção de exibir, eu posso exibir as não processadas para transmitir elas, mais de uma por vez, por exemplo. Só as autorizadas, se eu quisesse só imprimir elas, por exemplo. Ou só as impressas, se eu quisesse enviá-las por e-mail, por exemplo. Aqui, na nossa geração de agora, a gente está processando as notas fiscais, ou seja, a gente transmitiria elas para autorizar elas de uma maneira mais dinâmica. Aqui tem o botão de atualizar, para atualizar a grade, e o botão de enviar, para transmitir elas, no caso aqui agora, que a gente tem elas na tela. Então a gente marcaria as notas fiscais que a gente quer transmitir. Conforme eu vou marcando, vocês vão reparar
que a soma aqui embaixo, no canto direito inferior da tela, vai mostrar a soma das notas que eu marquei. Então aqui eu faria o quê? Transmitiria as 5 notas de uma vez, depois poderia imprimir elas 5 de uma vez e depois enviá-las por e-mail as 5 de uma vez.